eu sou Verusca Goeking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E a gente falou bastante sobre os efeitos da Selic mais baixa na história do país nos seus investimentos. Mas hoje a gente também tem a inflação mais baixa nos últimos 19 anos. 2017 encerrou aí com o IPCA em 2,95. Teve até cartinha para se explicar porque ficou abaixo do piso da meta. E quais são os efeitos dessa taxa nos seus ganhos, nos seus investimentos em renda fixa? Para falar sobre esse assunto, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom, Roberto? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, isso também impacta aí no bolso do investidor de renda fixa, né? Impacta, Verusca. A gente teve um bom motivo, que nem você falou, que o Banco Central foi obrigado a escrever a tal cartinha, né? Dizendo por que ficou muito fora da meta, né? Lembrando que ficou abaixo do piso, 2,95. Mas vale lembrar quanto foi a inflação dos 2 anos anteriores também, né? Em 2017 nós tivemos inflação em 6,3 e em 2015 nós tivemos uma inflação em 10,7. Ou seja, 10,7, 6,3, 2,95. Realmente isso traz um grande impacto, eu acho que não só do ponto de vista de investimentos, mas isso traz do ponto de vista também um grande impacto no poder de compra do cidadão brasileiro, né? Inclusive algumas pessoas, elas muitas vezes me questionam em redes sociais, no canal do YouTube, enfim, que essa inflação não é uma inflação verdadeira, não é uma inflação que eles enxergam no dia a dia. Agora, até inclusive o objetivo da gente fazer esse programa de hoje, dando esse destaque para a inflação, medida pelo IPCA aqui no Brasil e não pelo IGPM. O IGPM ele é muito mais ligado ao setor imobiliário, né, aos contratos de aluguel, enfim, isso pelo menos como principal exemplo, mas o IPCA é aquele indicador oficial que a gente acaba utilizando no dia a dia, né? E esse IPCA, o que ele significa exatamente e quais os pesos dele, né, o que ele tem de ingredientes, vamos chamar assim, dentro dele para poder ter esse número de 2,95, dado que muita gente não acredita que esse seja um número real. Sim, e você trouxe aqui uma tabelinha, né? Trouxemos uma tabelinha que inclusive foi retirado hoje pela manhã, lá do site do IBGE. Quer ver, né, o PDF então do IBGE? Vamos lá, vamos passar o PDF do IBGE, onde foi extraído diretamente. Olha só, Verusca, essa é a página 13, certo? Então, dentro da página 13, que a gente está... Primeiro, só para mostrar para todos, eu sei que isso fica meio ruim, até dá um pouco de tontura, mas só para passar um pouquinho para todos, esse PDF que foi extraído, olha só que importante, pessoal. Isso aqui é de dezembro de 2017, né, o Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor. Ele mostraria o IPCA e o INPC. Então, primeiro tem algumas explicações básicas do que é exatamente o IPCA e o INPC, que são dois dos principais indicadores de inflação no nosso país. E eu só estou rodando um pouco para baixo aqui, ó, metodologia de cálculo, enfim, época de coleta. Olha só, essa época de coleta também é importante porque é diferente do IGPM do IPCA, tá? Então, o período, em geral, ele se estende do dia 1º ao dia 30 do mês de referência. Então, a gente está aqui na página 6 e andando um pouco mais para baixo, olha só, começou em 1979, né, em janeiro, e até hoje ele segue, explicando que o IPCA do mês de dezembro apresentou uma variação de 0,44%, superando 0,28%, o qual foi em novembro. E aqui embaixo a gente tem quais foram as principais variações dentro desse grupo, né? Então você tem o índice geral, que aqui foi de novo 0,28 em novembro e 0,44 em dezembro. Então você tem dentro desse grupo alimentação e bebidas, grupo de habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. E aqui você vê o impacto, nessa última linha, né? Você vê o impacto no mês de dezembro, pontos percentuais aqui está escrito dentro desse 0,44. Então é importante isso aqui para ter um entendimento um pouco maior de que em dezembro, por exemplo, nós tivemos um grande impacto na inflação dado pelo setor de transportes, né? Que subiu 1,23. E o que mais que a gente teve de destaque? Aqui no lado negativo a gente teve o setor habitacional com o lado negativo, dado que muitos indicadores que têm saído do setor habitacional têm trazido aí, inclusive, números de imóveis tendo recuado do ponto de vista de precificação, né?
E aqui também, dentro de alimentação, quais são o que impacta, a gente pode ver aqui que tem o frango, açúcar, óleo de soja, macarrão, carnes, tomate, fruta, biscoito. Enfim, é importante isso, pessoal, para vocês verem que é uma cesta, né? É uma série de ingredientes que estão dentro dessa questão. Aí vamos lá, aqui tem um pouco também da variação por região, né? Então a gente vê que dentro do IPCA a gente tem uma série de regiões no país onde é contabilizado o peso regional. A gente vê que em São Paulo quase 31% desse peso, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Belo Horizonte. É legal falar que também tem isso, né? Porque em algumas cidades os preços podem ter subido muito, exatamente, mas talvez ela não tenha grande participação aí na formação do IPCA, ou talvez ela nem seja pesquisada, né? Porque não são as 26 capitais aí. Exatamente. A gente vê aqui, por exemplo, Campo Grande, a gente tem 1,5% da variação total da inflação medida pelo país, né? Então é importante isso para ver os impactos em cada região também, sem dúvida alguma. Então, a gente continuando, vamos lá para essa página 13, a gente tem aqui então a variação mês a mês, tá? Nós tivemos até inclusive deflação aqui no mês de junho, e aqui trimestral para a gente chegar no acumulado de 2,95. E olha só que interessante, pessoal, o índice de 2017 ele foi influenciado pelas despesas com produtos e serviços do grupo habitação, que foi o maior impacto que nós tivemos. Aí temos saúde, cuidados pessoais, transportes, enfim, a gente sempre coloca isso aqui porque eu acho importante, sem dúvida alguma, mostrar para todos vocês. Estou até aumentando um pouco mais para ver se a gente consegue ajudar na visibilidade. Então, dentro dessa variação de 2,95, o que nós tivemos de mais relevante, como eu estava mencionando agora? Olha aqui, habitação 6,26, né? Nós tivemos transporte com 4%, saúde e cuidados pessoais com uma alta de 6,5%, e inclusive educação com 7%. Ok? Então, a gente só voltando aqui para a câmera, produção, então é importante a gente mostrar tudo isso, como é feito essa metodologia, o cálculo, em que cidades elas estão, sem dúvida que é exatamente como você mesmo mencionou, né, Verusca? Que é a questão do, não necessariamente na sua cidade onde você mora, que está nos assistindo, pode ter tido um impacto desse tamanho, tanto do ponto de vista para cima quanto para baixo. Esses 2,95 a gente vê a formação, por exemplo, de educação, que subiu mais de 7% no ano, mas outros itens subiram bem pouco. Então, eles tem esse balanceamento para explicar o porquê 2,95. Então, se a pessoa tem aí na sua composição da renda familiar um gasto muito importante com educação, provavelmente ela sentiu também mais no bolso do que esses 2,95 e acaba achando que esse número é fraudado, mentiroso de alguma forma, né? Exatamente. E é importante a gente mostrar que é uma cesta cheio de ingredientes, né? Não é simplesmente a gente pegar e falar a inflação é 2,95, é mentirosa e por A, B ou C. Não, a gente tem todo o cálculo, metodologia, regiões do país, então é importante a gente passar por esse apanhado geral que a gente fez. E aí você me passou também para mostrar para o pessoal os rendimentos de CDB, de Tesouro Selic durante os últimos anos e a diferença que isso tem com a inflação, né? Vamos pedir para o pessoal da parte técnica ali colocar. Vamos mostrar aqui, olha só, ali já está um número até um pouco maior. Essa aqui é aquela tabela que nós temos... desculpa, apertei o botão errado. Essa aqui é aquela tabela que nós temos dentro do nosso e-book de renda fixa, desde 1999, o retorno anual do CDI, da inflação, da poupança e o retorno anual da LFT, que aqui é o Tesouro Selic, né? Letras financeiras do Tesouro, atualmente Tesouro Selic. Então, se a gente for olhar ano a ano, olha só, vamos colocar aqui, vou até diminuir um pouquinho nessa parte para que a gente consiga olhar a tabela como um todo. Eu espero que todos vocês aí em casa estejam nos acompanhando. Eu vou aqui diminuir só mais uma vez que eu tenho certeza que a gente consegue. Aqui, olha só. Espero que todos vocês estejam conseguindo enxergar. Então, em 2017, como é que foi o retorno anual do CDI? 9,93. Por que eu estou colocando aqui 9,93? Porque essa é a taxa média. Lembrando que a taxa de juros, a Selic, encerrou 2017 em 7%, mas ela começou lá acima dos 13%. Né? Então a taxa média é esses 9,9%. Retorno anual da inflação 2,95%, da poupança foi 6,94%, ou seja, o CDI teve um rendimento extremamente superior à poupança em 2017, assim como praticamente todos os meses ou todos os anos anteriores, como eu mostro para vocês.
Mas eu acho que a tabela de maior impacto é essa aqui. Essa aqui eu até gosto de aumentar. Essa é uma tabela que tem lá no nosso e-book de renda fixa, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Olha só, pessoal, explicando para vocês no retorno acumulado no período de 1999 até o final de 2017. E aqui o retorno acumulado ajustado por inflação. O que chama atenção, sem dúvida alguma, é o retorno acumulado do CDI ajustado por inflação, que dá 271% nesse período. E olha só a poupança. O que isso quer dizer, Verusca? Que todos os investimentos, desse ponto de vista, aqueles que são atrelados à taxa de juros da Selic, ao CDI, que é sempre muito próximo da Selic, e também a poupança, são sim impactados pelo reajuste da inflação, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês não é só que todos são impactados, mas o que eu quero mostrar para vocês que há uma diferença gritante, uma diferença enorme sobre uma pessoa que investiu lá em 1999, por exemplo, em algum ativo indexado ao CDI, seja num fundo de investimento de renda fixa ou num Tesouro Selic, que é bem verdade, em 99 não existia, mas estou colocando aqui essa suposição, e hoje ela teria ajustado por inflação 270% contra 33,2% da poupança. Então, Verusca, eu acho que é sempre importante a gente mostrar isso para todas as pessoas, especialmente aqueles que ainda olham e que ainda têm o interesse em colocar algum recurso da poupança, mostrando que a poupança realmente não serve para mais praticamente absolutamente nada, né? E é legal mostrar essa diferença de ganhos ao longo do tempo, porque quando a gente mostra, por exemplo, do último mês ou do último ano, eu percebo até pelos comentários do pessoal no Facebook e nas matérias de que a diferença é muito pequena e principalmente os investidores mais conservadores acreditam que essa diferença pequena no ganho não vale o suposto risco de ir para um CDB ou para um Tesouro Selic. Mas a gente vê que aí ao longo de um período... Quase 20 anos, né? Quase 20 anos, são 18 anos, os ganhos são bem mais. E o que a gente tem que olhar é o retorno acumulado, né? Muita gente, se você for olhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez possa realmente não fazer tanto diferença na carteira de investimentos de cada um. Agora, para quem tinha dinheiro na poupança de 99 até aqui, para quem tinha algum investimento indexado à taxa de juros no nosso país, é uma diferença gritante, né? E lembrando que você já tinha descontado ali a inflação, que corrói o poder de compra, então é o valor líquido que a pessoa ia ter de dinheiro realmente a mais no bolso e que vale a pena, né? Porque a gente fala dessa história do curto prazo não fazer tanta diferença, mas tem que colocar os juros compostos para trabalhar para a pessoa, favor, né? Quando a gente fala juros compostos e a pessoa fica com um ponto de interrogação na cabeça, o que isso significa nos investimentos? Juros sobre juros. Por exemplo, você colocou R$100 e aquele investimento já rendeu 10%, ou seja, você tem 110. Se no próximo período também render mais 10%, não vai ser sobre o 100% inicial que você colocou, vai ser 10% sobre os 110. Então isso que a gente sempre coloca com os juros compostos jogando a seu favor. Assim como, por exemplo, muita gente que pega dinheiro emprestado no banco, os juros compostos nesse caso trabalham contra todas essas pessoas que têm tomado dinheiro emprestado em banco, né? Na questão do CDB tem um imposto de renda e pode surgir dúvida lá para os investidores. Como fica essa questão quando você faz essa comparação com a poupança aí no longo prazo e com descontando a inflação também? Boa pergunta, né? Se a gente for colocar, por exemplo, aqui nesse caso, não vamos colocar nem no caso de 18 anos, mas vamos colocar no caso de quem investe acima de 2 anos, num CDB, num fundo de investimento de renda fixa, que você participa daquela tabela regressiva do imposto de renda. Então, depois de 2 anos, você vai pagar 15% sobre os rendimentos. Ou seja, mesmo você descontando esses 15% sobre os rendimentos, sem dúvida alguma, ainda é uma diferença enorme sobre esse retorno ajustado pela inflação entre os investimentos indexados à taxa de juros do nosso país e a poupança, né? Certo. Tem gente aqui comentando no Facebook, nós estamos ao vivo, o Itsuki Hayato está agradecendo pelo seu ótimo trabalho aí na educação financeira. Eu que agradeço por nos acompanhar. Obrigada pela audiência de vocês. E você tem um material especial para quem quer aprender um pouco mais sobre renda fixa, que inclusive tem aquela tabela, né, com os comparativos. Exatamente, a gente tem o e-book de renda fixa, né? Aliás, estamos corrigindo com esses dados de IPCA que eu mostrei para vocês. Por que a gente só está corrigindo agora, não corrigiu na semana passada? Porque o IPCA foi divulgado agora, né? Então, não agora, hoje, terça-feira, mas foi divulgado no finalzinho da semana passada. Uma atualização, né? Atualização. E também iremos atualizar aquela regra do FGC, do Fundo Garantidor de Créditos. Então, acredito que no máximo amanhã ou quinta-feira já esteja no ar, disponível
o e-book de renda fixa da Infomoney. Vai lá no Google, você quer baixar atualmente, Google, e-book de renda fixa Infomoney, você baixa de uma forma gratuita, fica aí como seu livro de cabeceira, mesmo sendo um e-book, fica no computador. Todo mundo é um dorme computador perto de do cabeceira, celular. um iPad, alguma coisa assim, né? Não é mais livro de cabeceira, é um iPad de cabeceira, o celular. Fica disponível todas as informações sobre investimentos em renda fixa e também convidar você para assistir o meu canal no YouTube, No Radar do Dinheiro. Aliás, muitos inscritos cada dia mais, o que nos deixa muito feliz, muitos vídeos sobre investimentos, não só em renda fixa, com certeza esse para a gente falar do impacto da inflação nos investimentos é muito importante, mas falando um pouco do mercado de ações, o último que eu fiz na sexta-feira, falando sobre o rebaixamento da nota de crédito do Brasil, quais os impactos para o mercado financeiro também. Enfim, No Radar do Dinheiro é o meu canal no YouTube e No Radar do Dinheiro é o meu canal no Facebook também. Fica o convite aí para vocês me seguirem. Onipresente em todas as redes sociais e plataformas. Estamos trabalhando bastante. O pessoal aqui da área técnica colocou para você o link para quem está acompanhando no Facebook. E aí o Indec é super ocupado, eu preciso liberar ele, mas teve um leitor que fez uma última pergunta aqui no Facebook, preciso te passar. O Gustavo Gonçalves perguntou se a inflação impacta na tabela regressiva do imposto de renda e se sim, como funciona? Olha, o impacto na tabela regressiva do imposto de renda que a gente estava falando, por exemplo, do ponto de vista de investimentos, né? Então você tem ali os seus investimentos em renda fixa, ele começa cobrando 22,5% no IR, depois de 6 meses vai ser cobrado 20%, depois de 6 meses vai ser cobrado 17,5% e depois de um ano você tem aí os 15%. Por isso que a gente fala nesse período de 2 anos, por isso que muitas vezes as recomendações, quando você investe em algum ativo de renda fixa, para que você leve pelo menos para mais de 2 anos. Por quê? Porque você vai ter um impacto menor. Lembrando que o imposto de renda é sempre única e exclusivamente apenas sobre os rendimentos e não sobre o valor total investido. Certo, por isso tão importante também os juros compostos, né? Quanto mais Exatamente. render, mais vai ficar no seu bolso mesmo com o desconto do imposto de renda. Indec, não dá mais tempo de fazer nenhuma pergunta, mas vocês podem continuar mandando aqui pelo Facebook que eu resgato as perguntas de vocês, ou por e-mail dúvida.imtv@infomoney.com.br. A gente se vê na próxima terça-feira às 11, certo? Com certeza. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.